Qual que é o futuro da construção civil e o futuro dos imóveis no nosso país? A gente está num momento aí, né, de eleição, um momento de guerra internacional, as coisas são meio incertas, né? E aí você soma essas mudanças todas com as mudanças que a gente vem vivenciando no nosso nicho, o nicho de arquitetura, de construção. Eu não sei se você está por dentro, mas isso está mudando freneticamente aí. Esse vídeo aqui eu vou te falar sobre o que eu enxergo para o futuro dos imóveis. Então, se você vai construir uma casa e está naquele momento, será que eu construo? Será que eu não construo? Fica nesse vídeo até o final, porque eu vou dar aqui em 7 passos para onde eu acho que a gente está caminhando como sociedade, como Brasil, enfim, e até meio escala global também, que impacta, né? Enfim, como serão os próximos passos aí do mercado de construção. Se você é alguém da área, arquiteto, engenheiro, fica nesse vídeo porque isso fala muito com você, porque eu vou falar aqui do mercado de construção e de imóveis, né? Então vamos nessa, tá? Vai ser um vídeo mais reflexivo, um vídeo trocando uma ideia mesmo, um pouco de desabafo talvez. Vamos conversar sobre isso, tá? Ponto número 1 que eu trago é o sumiço da mão de obra. Isso aí não é novidade para ninguém, isso é uma realidade. Eu tenho uma estratégia para reter a mão de obra. A mão de obra minha das construções, eu digo que eu tenho um grande trunfo, que é conseguir segurar essa mão de obra que está comigo há mais de 10 anos. Então, o pessoal ali de fase grossa tá comigo há 10 anos, né? O pessoal de acabamento está comigo desde 2012, então lá vai para 14 anos. Então, olha só, eu sou um cara que fidelizo a mão de obra. Como é que eu consigo isso? É muito bom fidelizar a mão de obra, porque você não tem que ficar ensinando as mesmas coisas para a galera, né? Eu consigo isso pagando bem, pagando mais do que o mercado. Então, eles não têm por que sair da minha construtora e se aventurar em uma construtora nova aí, né? Então, veja bem, mesmo assim, mesmo pagando melhor, mesmo tendo gente fidelizada em casa, você tem, eu ainda tenho uma rotatividade de ajudantes, uma rotatividade daqueles caras que são aspirantes a começar. Eu tenho lá um pedreiro de acabamento muito bom, tá comigo há muitos anos, mas o ajudante dele varia. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Né? Pagando bem, nunca tive problema com mão de obra, mas no último ano eu comecei a ter. Nesse ano eu comecei a ter. Então o sumiço da mão de obra é real. Se eu, que pago bem, tenho obra boa, eu ofereço o bom e do melhor para essa galera, eu tô com problemas de mão de obra, eu imagino então o restante do mercado. Para onde foi a nossa mão de obra? Nossa mão de obra, ela foi trabalhar de Uber. Ela foi entregar iFood. Eu estava conversando com um jovenzinho recentemente, ele me disse que ele faz R$200 por dia na bikezinha dele, numa bicicletinha entregando iFood. Ele tem 18 anos. Esse cara nunca vai querer carregar lata na obra. E eu te pergunto, ele está errado? Ele não está errado não, porque ele está fazendo um serviço menos desgastante, né? Um serviço que ele nem chefe ele tem, não tem cobrança nenhuma, não é? Então, o que está acontecendo com a nossa mão de obra é que ela se digitalizou, o mercado mudou muito. Apareceram novos empregos recentemente. Então, a mão de obra, ela acabou, ela foi embora. Se eu fosse um cara novo assim, eu ainda estaria em obra por possibilidade de crescimento. Porque você entregar iFood ou andar de Uber, né, nunca vai te dar crescimento. É um negócio que te dá a grana do dia, mas sem perspectiva de crescer, né? E aqui eu entro num segundo tópico, que é o encarecimento da mão de obra. A mão de obra vai ser cada vez mais cara, cada vez mais escassa, e por isso com preços, né, ancorados bem para cima. Então, olha só, até há 2 anos atrás, a gente pagava aqui R$200 na minha região, R$200 por dia era uma boa diária de um oficial, ou seja, um carpinteiro, um armador ou um pedreiro, duzentão. Agora, 2 anos depois, a gente está pagando 270. O mercado tá ruim
para as grandes construtoras, porque os juros estão altos. E mesmo num mercado ruim, eu estou pagando muito mais por mão de obra. O que está acontecendo? Tem menos gente. As pessoas são mais velhas, não tem reposição. Não tem aquele azulejista de 20 anos, de 30 anos. Esses caras estão sumindo. Então a mão de obra que está aí, ela está encarecendo. Perfeito? Isso, é claro, vai fazer, daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais nesse ponto, mas isso faz com que o preço dos imóveis suba, obviamente. Então nós estamos vivendo um encarecimento de mão de obra. E com isso, eu já puxo para o terceiro ponto, que é, cada vez mais, nós vamos ver invadindo o nosso país, invadindo o mercado, sistemas construtivos que consomem pouca mão de obra, apesar de talvez serem mais caros que o sistema construtivo normal. Mas o que adianta você ter um orçamento virtual para um método tradicional de construção, com tijolo, concreto, reboco, né? Se você não tem gente para fazer? Não adianta. Então eu vou ver cada vez mais o nosso mercado ser tomado por construções em ICF, construções em steel frame, construções em light wall, construções... Não que eu considero tudo isso bom ou ruim, tem sistemas construtivos que eu considero maravilhosos, tem sistemas construtivos que eu considero péssimos, não desempenham bem, nem na térmica, nem na acústica, nem em nada, mas o mercado está sedento e o mercado precisa de sistemas que consomem pouca mão de obra. Olha só, a construção tradicional, eu faço a fase estrutural de uma casa com reboco em 9 meses, empregando aí 8 ou 9 pessoas. No steel frame eu faço em 4 meses, é metade do tempo, empregando 3 ou 4 pessoas, menos da metade da equipe. Então, essas coisas, não é eu que estou querendo, mas é o mercado que está precisando. Então nós vamos ver sistemas construtivos que eles vão consumir cada vez menos mão de obra e isso vai dominar o mercado. Aqui perto de BH, aqui numa cidade vizinha, aqui em Nova Lima, já tem a primeira casa de luxo feita com impressora 3D. Coisa que você achou que era coisa de filme, já está rolando. Eu não estou falando de um cenário futuro. Steel frame não é futuro, ICF não é futuro, MLC não é futuro, são sistemas tradicionais que já estão sendo utilizados, né, para gastar menos mão de obra. O que eu, como construtor, estou fazendo nesse cenário? Eu já estou mergulhando nesses sistemas construtivos antes que o mercado vire só isso. Quando o mercado ficar só sistemas diferentes e todo mundo jogar a toalha e dizer, vamos ter que migrar para outros sistemas mesmo, eu já vou estar lá há 10 ou 15 anos. Eu já vou estar lá dominando o processo. Eu já estarei lá dominando a mão de obra. Eu vou deixar que os outros sejam entrantes tardios. Eu sou o entrante inicial. Por isso que a Casa Craft agora, a gente já documentou alguma coisa dela aqui no canal, é por isso que eu estou fazendo ela em steel frame. Porque eu vou testar o sistema, eu vou formar uma equipe nesse sistema, eu vou formar a minha cadeia de fornecedores nesse sistema. O projetista é outro, eu já vou fidelizar um projetista. Então, quando o mercado assustar, eu já estou jogando em alto nível nesse nicho há muito tempo, né? E aí eu deixo os outros disputarem os piores. Eu vou largar na frente, eu preciso largar na frente. É essa a minha mentalidade, porque não tem o que fazer. Tá? As obras migrarão para esses sistemas, tá? E aí o projetista que está dormindo no ponto, projetando só para alvenaria, por exemplo, ele vai se sair do mercado, né? Se ele não se mover em 10 anos ou 15, tá bom? Então esse é o terceiro ponto. Por conta dessa mão de obra, dessa crise de mão de obra, nós vamos ver sistemas que consomem pouca mão de obra cada vez mais recorrentes, tá? Quarto ponto é uma disparada no valor de imóvel. Olha aí, né? Primeiro, você não tem mão de obra, a mão de obra é mais cara. Você vai para outros sistemas para suprir essa lacuna. Nem sempre são sistemas mais baratos. Isso nos forma um cenário de um valor de imóvel mais caro. Isso é uma realidade. Pega para você ver aí, sempre tem
alguém nos comentários que fala, é mentira, na minha cidade o imóvel não encareceu. Meu, é na sua cidade. Se a gente vê a nível Brasil, os imóveis estão sendo reajustados muito acima da inflação. É uma loucura o que está virando o imóvel. Isso faz com que o imóvel seja mais difícil de acessar. Para você que mora de aluguel, para você que está pensando em construir alguma coisa, o imóvel ele é um bem que ele vai ser mais escasso. Isso não é uma grande profecia, um grande chute. Isso é um movimento natural. Tem países que estão anos na nossa frente. Pega países, por exemplo, que têm infraestrutura consolidada. Pega países da Europa. Perto da Europa, nós somos uma grande roça. Nosso país não tem estrada. O nosso país tem selva. Isso é real, isso é literal que eu estou dizendo. Você vai para países da Europa que tem, que eles começaram a ser industrializados e construídos muitos séculos na nossa frente, são países onde você não consegue comprar um imóvel, simplesmente porque o preço dos imóveis é absurdamente alto. As grandes metrópoles, as grandes cidades. Belo Horizonte, onde eu moro, era uma cidade com alto grau de disponibilidade de lotes há 30 anos. Vai acabando os terrenos. Então é um movimento muito natural o encarecimento do imóvel, né? E ele ficar mais inacessível. Então você pega esses países aí que eu mencionei, países da Europa, é muito mais difícil você comprar um imóvel, né? Porque é muito mais caro, perfeito? Não existe praticamente, é muito mais difícil você ver alguém construindo um imóvel nesse país, porque realmente é muito mais difícil, perfeito? E aí, eu entro aqui num quinto ponto, que é uma coisa que eu acho que é uma vantagem, que é uma oportunidade, que é imóveis para locação. Tem gente que não gosta da tese de ter ativos de locação. Eu acho uma tese maravilhosa, porque à medida que o povo não consegue comprar imóvel, se você é o dono dos imóveis, você vai construir uma boa carteira de locação. Eu vou colocar na tela aqui um gráfico para você, uma comparação entre a renda média das pessoas e o imóvel. Olha só o que está acontecendo. O imóvel ele encarece muito mais do que a subida da renda. Isso faz com que tenham mais pessoas, né, precisando alugar do que pessoas em condição de comprar. Então, um cenário que eu enxergo, um bom cenário de oportunidades são para imóveis de locação nos próximos anos, porque no nosso país a gente está no pé dessa curva, né? Perfeito? Eu gosto muito dessa tese de imóveis para locação. Me fala aqui nos comentários se você gosta também de pensar em ter imóveis para aluguel. Isso, na minha cabeça, é um negócio que faz muito sentido, tá? Sexto ponto que eu trago aqui são oportunidades nos interiores. Porque à medida que as metrópoles ficam mais disputadas, com imóveis mais inacessíveis, mais difíceis, né? Você começa a ter muitas disponibilidades, mais oportunidades nos interiores. Isso é comum. Então, no interior você encontra um terreno mais em conta, uma mão de obra às vezes mais em conta. Então você consegue construir a vida dando um salto um pouquinho para fora de uma grande cidade. Esse é um movimento que vai fazendo sentido à medida que as pessoas estão se degladiando por imóveis caros nas metrópoles, né? E por fim, um sétimo ponto. É uma tendência, não tem como voltar atrás. Com esse encarecimento absurdo, uma coisa que é tendência é imóveis menores, né? Então, assim, você tinha antigamente casas faraônicas, megalomaníacas, essa metragem foi reduzindo, porque o poder de metragem do povo foi reduzindo. Então, a gente tem hoje muito mais comum imóveis menores, tá? Essa é uma tendência. É mais barato para você construir ou adquirir, né? E mais barato também para você fazer manutenção. Porque eu disse que a mão de obra está sumindo, não é só do pedreiro, não é só do pintor, do eletricista, é também da faxineira, é também do jardineiro, é também do cara que cuida de piscina. E o eletricista que faz a obra, você vai precisar do eletricista
para trocar a lâmpada depois ou para instalar um ar-condicionado, você continua precisando dessa mão de obra durante o seu tempo de uso do imóvel. Então, um imóvel muito grande, ele é um imóvel complicado de cuidar. Então, essa ficha já caiu na mente da galera, tá? Imóveis menores é uma realidade, essa tendência, tá? O que você achou desse vídeo? Você enxerga nesse cenário mais oportunidades ou mais perigos? E esse vídeo te anima ou esse vídeo te desanima? Vamos conversar? Eu vim com esse vídeo aqui sem roteiro, foi um bate-papo, eu praticamente joguei uma conversa, eu queria muito continuar essa conversa aqui nos comentários. Me fale o que você enxerga para o futuro, me conta o seu momento. Será que você tem, que construir um imóvel mesmo ou não? Se você está pensando em construir, já liga direto nesse próximo vídeo, onde eu comento o preço do metro quadrado de construção e vai te ajudar demais a ter uma base de estimativa aí sólida para você pensar. Já pluga direto com o próximo vídeo aí, tá? E deixa aqui um like, me comenta aqui embaixo também o que você acha de tudo isso. 2 vezes por semana eu tô aqui no canal trazendo temas relevantes para quem vai construir. A gente se vê 2 vezes por semana aqui, hein? Tamo junto e até o próximo vídeo.